Nossa, não estava só perdeu. Nossa, eu perdi a pena. Ah, não, tá aqui. Tá. No texto, gente. Só um pouquinho. As páginas 54, 55, 56, 57, 59 foram corrigidas, tá? Agora nós vamos na página 60. Vocês podem observar aqui na tela compartilhada, as letras A, B e C apareceram no final de cada verso desse cordel, tá? O cordel caminhando pelo espaço como os trapos de um lençol. Para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação de uma das pastas de algodão que o vento vai carregando. Então, aqui está pedindo para mostrar os recursos poéticos, tá? Releia a terceira estrofe para analisar alguns recursos poéticos. Um dos recursos poéticos que apareceu aqui é a rima, tá? Então, por exemplo, a palavra espaço rima com a palavra fracasso. Então, coloque em frente essas duas palavras aí, espaço e fracasso, a rima A. Quem não colocou, coloque. Não, coloca do lado no texto mesmo. Do lado da palavra espaço, colocou? Ah, então beleza. Lençol e sol também é outra rima. Então, vocês vão colocar rima B. Então, nós temos a rima alternada A, que apareceu no espaço, e fracasso, e a rima emparelhada B, porque ficou perto uma da outra, lençol e sol. Fracasso rima com pedaço. Então, coloquem a letra A em frente à palavra pedaço. Vagando, reparando e carregando, rima C. Colocaram? Rima C. Eu não entendi direito. Qual que é o de espaço e fracasso e pedaço? É a letra A? Isso, todos que são terminados com esse mesmo som, né? Uhum. É a rima A. Mudou a rima, mudou a letra. Eu não entendi as rimas da B. Da B, lençol rima com sol, então rima B. Ok. E o da letra C? Da letra C, vagando e reparando. Ok. Vagando, reparando e carregando. O último verso dessa estrofe, da terceira estrofe. Vagando, reparando e carregando? Carregando é o último verso. Ok. E comparação e algodão, rima D. Então, o que dá para... Rima D. É comparação? Comparação e algodão. Ok. Quer dizer o quê? Que as palavras finais rimam com, por exemplo, cada verso vai rimar com um outro verso. Por exemplo, espaço é o primeiro verso, vai rimar com fracasso e pedaço. Então, essa mesma rima recebe a letra A. Lençol e sol rima B. Então, se vocês observarem, houve uma diferença entre a rima A para outro verso, que é fracasso. Então, ela está um pouco longe. Quando fica longe, ele chama de alternada. Agora, quando é na sequência B, B ou C, C que apareceu aqui, e também o AA e DD, eles são chamados de rima emparelhada, tá? Então, a sequência ficou A, B, B, A, C, C, D, D, C. Todos fizeram assim? Então, mudou a rima, mudou a letra. Começa pela letra A, igual a sequência do alfabeto. A, B, C, D e por aí vai. Eles não têm rimas fixas, tá? Por exemplo, o soneto ele já tem mais ou menos uma rima bem parecida. O cordel já não. A questão aqui que vocês poderiam colocar é quantas estrofes tem esse poema? Aqui já vai falar, né?
Então, coloquem na letra A. Na letra A é quantos versos compõem essa estrofe? 10. São as linhas, os versos são as linhas. Eu coloquei 10 também. Isso. O grupo, quando são grupos, são chamados de estrofes. O grupo é o conjunto de versos. Conjunto de versos, estrofes. As linhas de cada estrofe... É o conjunto de versos antes do ponto final? Sim. É esse grupo aqui. Por exemplo, nesse daqui que é feito de letra A, B, C e D agora, né? Não, A, B e C... Eles são chamados de estrofes. E cada estrofe começa por uma letra do alfabeto. De A a Z, por exemplo. Né? Então, essa estrofe C tem 10 versos. Então, se chama, é uma décima. É uma décima por quê? Coloquem aí, acrescentem isso, tá? Quem não colocou. Décima equivale a 10 versos. Isso. Décima é igual, equivale a 10 versos. Por exemplo, quando eu tenho 4 versos em uma estrofe, são chamados de quartetos. 3 estrofes, 3 versos, né, na mesma estrofe, são chamados de tercetos, tá? É mais ou menos assim. Então, coloque uma décima, pois há 10 versos. Localize a rima da estrofe usando um lápis para indicá-la. Foi o que a gente fez aqui, tá? Então, aqui ficou faltando a resposta da 18. O que vocês poderiam colocar na terceira estrofe para analisar os recursos poéticos? As rimas, né? Vocês podem colocar as rimas, que podem ser alternadas ou emparelhadas. 10 versos. São cetilhas. Isso tudo equivale ao cordel, tá? Cetilhas quer dizer o quê? Que tem 7 sílabas. Décima equivale ao quê? A um conjunto de 10 versos em cada estrofe. Outra coisa, o cordel é construído pela inicial inicial de cada letra do alfabeto, né? Para cada letra de alfabeto conta-se se faz uma poesia, né? Obrigada. Desculpa a demora. Não, eu estou corrigindo com eles ainda. 300 problemas de internet, hoje não resolvido. Copie os 3 primeiros versos e indique o número de sílabas poéticas de cada um deles. Então, aqui está bem separado na resposta aqui do livro. Vocês estão conseguindo ver, não estão? Não, vocês? Vocês não, né? Os online estão conseguindo ver, né? Então, ele ficou separado assim, caminhando pelo espaço. Caminhando. Pelos. Lo e es aparece como uma sílaba só. Passou. A última sílaba tônica, que é contada com quantidade de sílabas. Então, você contando de caminhando até o pá de espaço, ocorre a quantidade de 7 sílabas, tá? Como os, moos, é tudo junto. Trapos, D1 é tudo junto também. Lençol, 7 sílabas. E pras, bandas do pôr do sol, 7 sílabas. Eu vou colocar aqui no quadro para eles, vocês estão conseguindo ver aí na resposta, calma aí. 4 e 20, né? 4 e 20. Agora são 1 e 20. Meu sonho. Coloquei errado. São A última sílaba é aqui. Quem não fez assim tem que fazer, tá?
Como os trapos do sol. Trás. Bandas do pôr do sol. Essa e essa daí, mano. Olha de pá, daqui, olha. Tá, de pá, Nossa. olha. Que nós. Ó, confira aí, tá? É desse jeito que fica. Ó, espaço, a última sílaba tônica é pá. Lençol, a última sílaba é sol, então a última sílaba poética será aqui. E pôr do sol, sol também. Última sílaba poética. E eu junto as palavras que são terminadas, a sílaba terminada em vogal e iniciada por vogal. Como eu estava falando aqui para eles, demonstrando no quadro, as sílabas que são terminadas em vogais e iniciadas por vogais, eu conto como uma sílaba só. E eu conto a sílaba tônica, a mais forte, que é para fazer aquela contagem de número de sílabas. Então, caminhando pelo espaço, a sílaba pá é a mais forte, portanto, é a sílaba tônica. E contando de caminhando até espaço, nós temos 7 sílabas. E o mesmo acontece nos outros versos, tá? Como os trapos de um lençol, nós temos D1 que junta, e como os, moos, junta a sílaba também, tá? E como no verso seguinte não tem palavra terminada em vogal e iniciada por vogal, então eu conto todas elas como cada uma sílaba equivalente, tá? Quem caminha pelo espaço? Hein? As nuvens, elas estão personificadas. Alguém sabe dizer para mim o que é personificação? Como personagens. Características humanas a seres inanimados. Aí, ó, viu? Ô, Henrique, são características humanas a seres inanimados. Então, a partir do momento que eu falo que a cadeira, ela praticou algum tipo de ação, ela foi personificada, tá? Isso é muito típico nas fábulas. As fábulas, os personagens que aparecem nas fábulas são animais com características humanas. Então, eles são personificados, tá? Eles podem ser chamados de personificação ou prosopopeia, tá? Prosopopeia é o mesmo nome que equivale à personificação. Então, no caso desse poema, as nuvens estão personificadas. Elas caminham pelo espaço, elas fracassam, vagam sem destino. É essa a resposta, tá? As nuvens estão personificadas na 19. As nuvens estão personificadas. 2 pontos. Elas caminham pelo espaço, fracassam, vagam sem destino. Por que o movimento das nuvens é tido como fracassado? Essa é um Elas se juntam para formar algo, só que não conseguem. Então, esse não conseguir formar algo, alguma imagem, alguma coisa do tipo, né? Quando elas se juntam, elas ocorrem o fracasso, tá? Afinal, as nuvens pareciam ganhar consistência e volume para chover. Então, ela parecia criar consistência para chuva, só que não chegou esse momento. Não choveu, tá? Por isso que é o fracasso. Os fiapos de nuvem se juntam para formar algo. No caso, o algo seria a chuva. Tá? Por isso, as nuvens são um fracasso.
Professora, não se juntam. Ah, ela não se juntam, de verdade. Coloca aí o não se juntam, é que eu não li. Os fiapos de nuvem não se juntam para formar algo. Por isso, as nuvens são um fracasso. Então, o fato delas não se juntarem, ocorre o fracasso. Porque elas precisam dessa consistência, ganhar consistência e volume para poder chover. E como nós sabemos que o Nordeste parte do Nordeste é castigada com a seca, né? Um clima seco, falta de chuva. Aí no final aí, afinal, vírgula, as nuvens precisam ganhar consistência e volume para chover. Vinte e um. Aqui nós temos o recurso figura de linguagem. A personificação ou prosopopeia, o que vocês preferirem, podem usar qualquer um desses nomes, é um recurso de figura de linguagem. Outra figura de linguagem também é a comparação. É quando eu comparo uma coisa a outra, tá? Eu aproximo características de uma coisa a outra. A comparação aproxima dois termos por meio de um conectivo, como? Então, eu utilizo como, tá? Ou por algum dos seus sinônimos, tal, qual, assim como, da mesma maneira que, etc. Já a aliteração, que é uma figura sonora, figura de som, ela é a repetição de fonema. Então, por exemplo, se eu tenho um poema que ocorre muito a repetição do V, é fonema consonantal, tá? É só consoante. O V, ou F, então essa repetição é chamada de aliteração. Se eu repito mais a vogal A, por exemplo, se chama assonância. Então, a assonância é quando ocorre a repetição de vogais e a aliteração é a repetição de consoantes, tá? A repetição de tá bom, hein? Fonema consonantal, para representar um som específico. Por exemplo, se eu quero construir um poema para falar da chuva, eu tenho que colocar fonemas referentes à chuva, né? Que seria o CH, o X, que trariam esse som, essa sonoridade de chuva. Para representar, por exemplo, ficou ótimo. Por exemplo, o barulho da chuva, né? Então, isso seria uma aliteração. Então, a comparação, vocês vão colocar aí nuvens como trapos de um lençol, seria a comparação. Nuvens como trapos de um lençol. E a aliteração é vento vai, para imitar o som do vento. Vento vai, para imitar o som do vento. É igual eu falei da chuva. Eu vou colocar letras, né? Escolher palavras que trazem essa sonoridade ao texto, que trazem a ideia de som do som da chuva. O mesmo ocorre com o som do vento, tá? Aqui é pessoal, tá? Reúna com um colega e junto escolha uma letra de um alfabeto. A partir dela, dê a contribuição para o texto que vocês têm que criar. Mas eu não sei o que tem que fazer. Aí, você pode fazer com ele, vocês dois. Vamos dar sequência lá na página 62. Na 62 tem questão que vocês precisam marcar, tá? Lá no seu Lunga tem veneno. Vocês vão colocar um traço só. Seu Lunga tem veneno, um traço só. E ora, é remédio para rato. O que eu estou querendo? Também um traço. Lá na 62, Thiago. Você vai colocar um traço só. No penúltimo, o seu Lunga tem veneno, um traço. E um traço, ora, é remédio para rato. O que eu estou querendo? Também um traço.
É. Aí no texto, no penúltimo texto, vocês vão colocar 2 traços. De aqui até cobra. É, vai colocar todo esse trecho. É porque aqui mostra o diálogo, né? A fala das possíveis personagens. Isso. E no outro texto, que é o último, vocês vão colocar o que o rato está sentindo. 2 traços também. É. Na número 24, nós temos aqui. Seu Lunga se tornou uma figura popular em sua cidade, especialmente pelo mau humor. Por que você imagina que foi criado um poema sobre ele? Ou seja, por que ele se tornou um caso de poesia? Por ele ser o rei do mau humor. Também, olha só. Por se tratar de temas populares, a literatura de cordel apresenta pessoas, personalidades cujo comportamento as torna populares, compondo dessa forma um retrato da vida e da cultura popular do nordestino. Então, por exemplo, uma característica dele o torna popular, né? Sim, o comportamento dele faz com que ele seja popular. E por isso que isso trouxe para o cordel. É uma figura conhecida lá do Nordeste. Tá? Então, vocês podem colocar, por se tratar de temas populares, o cordelista utilizou o seu lunga, porque ele se torna a característica dele faz com que ele seja uma figura popular. Como que era o seu lunga? Ele era... Ah, não, nada não. Isso daí já foi sublinhado na 25. Porque o verso 2... Porque o verso 2 da estrofe 5 está entre parênteses. O que isso significa? Porque é uma ação feita por de quem se fala. Que não é... Não é de quem se fala. É o comentário do narrador. Por exemplo, o narrador, ele conta lá a história, né? Conta tudo. Na transcrição, quando ocorre a fala daquelas personagens que apareceram na história, vai ter outra versão, vai ter a fala deles, não vai ter? Quando ele aparece entre parênteses, que foi nesse caso, é para se tratar de um comentário do narrador. Então, é a fala do narrador, coloca aí, tá? Isso é muito utilizado em peça teatral. Se vocês pegarem livros, por exemplo, O Alto da Barca do Inferno, tem um livro que se chama assim, O Alto da Barca do Inferno, que é de Gil Vicente. Ele é todo teatral. Então, ele vai ter a fala dos personagens, ele vai ter a fala do narrador e vai ter comentário. Para a pessoa que for fazer a peça, consiga entender o que ela tem que fazer naquele momento. Se ela vai chorar, se ela vai estar triste, se ela vai estar alegre. Então, são esses os comentários que acrescentam entre parênteses, tá? Na 27... Exercite seu lado, seu lunga, respondendo ao pé da letra as perguntas a seguir conforme a situação apresentada. Está chovendo, alguém percebe que você vai sair e encarar a chuva e pergunta: vai sair nessa chuva? Não, vou sair de longe. Não, vou sair na próxima. próxima. É uma sugestão. Pode ser o que você escreveu também. Não, vou sair no celular. Você está dando a resposta igual o seu... Feliciano, é o Feliciano o nome dele? Era um bravo do Zorra Total. Ele falava assim, você está chorando? Não, eu estou... Não, ele falava lavando o olho de dentro para fora, alguma coisa assim, sabe? Umas respostas bem atravessadas. Você acaba de sair do banho, alguém lhe pergunta, já tomou banho? Não, eu estava batendo na minha cabeça na parede. Ah, não. É umas perguntas, eu não aguento. Quando eu morava com a minha tia, tinha uma vizinha, xereta. Ela era criança, né? Bem criança. Aí eu chegava em casa, você já chegou?
Aí aquilo me irritava. Tinha dia que eu Irrita ficava pra todo mundo, irritada. prof. Eu acho que irrita pra todo mundo. Porque se a pessoa está te vendo, por que ela pergunta você já chegou? Você está ali? Não, é a minha alma penada. Na maioria das vezes, É a os minha mais irmã velhos que gêmea. falam isso. É a minha avó. Você está andando pela rua e leva aquele tombo. Vem alguém e lhe pergunta: caiu, é? Não, Não, tava lambendo o asfalto. Não, eu tava não. lambendo lama do Meu asfalto. cachorro cagou aqui, eu tô comendo. Ai, ai. Essas perguntas eu não dou conta. Ai, ai. Essa daqui é bom para dar resposta atravessada. É igual a minha irmã que gosta de dar resposta atravessada. O que eu faço? Por exemplo, eu vou mudar alguma coisa, principalmente tecnologia, mudar alguma coisa, procurar um canal na televisão, alguma coisa assim do tipo, ou computador. Aí eu pergunto para ela, ela me dá a resposta atravessada. Sempre. Pro, tem um muito bom que é assim, é o caminhão vira. Aí o cara fala, o caminhão tombou, é? Aí o cara, não, ele parou para descansar. É bem isso. A 28 nós temos aqui. Ao versejar, versejar é quem faz versos, tá? Os cordelistas podem optar por estrofes com um número variado de versos. Indique quais poemas lidos eram. Cetilha, coloquem aí, dicionário paraibês. Ele tinha cestilha, cetilha não. Cestilha é o dicionário paraibês. Cestilha são 6 versos, né? 6 sílabas poéticas. Cetilha ou sétima é a origem da literatura de cordel e a sua expressão de cultura nas letras do nosso país. E também seu Lunga, o rei do mau humor. A 10ª é ABC do Nordeste flagelado. ABC do Nordeste flagelado. Gelado, né? Gelado. Só que não, né? 29. Ele é geladinho. Os cordelistas também podem escolher diferentes métricas para composições. Qual é a métrica presente em todos os poemas? Exemplifique fazendo a escansão. Escansão é quando eu separo as sílabas, tá? De um verso de cada poema lido. Origem da literatura. Então, aqui está escrito assim: mas cordelista literatura é a real expressão. Então, são 2 versos, tá? Mas cordelista, cordel literatura, ponto e vírgula. É a real expressão. Escreveram? Na 29, origem da literatura. Mas cordel literatura, ponto e vírgula. É a real expressão. Cordel literatura, ponto e vírgula. É a real expressão. Aí vocês vão separar, tá? Separem. Mas, coloca um traço, cor, traço, del, traço, literatura. Coloquem, sublinhem a sílaba tu. É a real expressão. É a real expressão. Esse daqui não junta sílaba não, tá? Nenhuma. E são é a última sílaba tônica. Não entendi. Ai, se, vocês vão colocar. Se um dia nós se gostasse. E se um dia nós se queresse. Ai, se um dia nós se gostasse, ponto e vírgula. Se um dia nós se queresse.
Eu consigo ler esse texto e fazer mais ainda, em vez de ser o nós, que está aqui no texto, eu falo nós. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse. Aí vocês têm que separar, tá? Esse um é uma sílaba só. De a, sílaba diferente. Nós, se, gosta, se. E o tá é a sílaba tônica. Aí sublinha a sílaba tônica. E se um dia nós se queresse é a mesma coisa, tá? É bem parecido. E a sílaba tônica é re. É a mesma forma de separação silábica. Separação de sílaba poética. Todos sabem no Brasil. Dicionário paraibês. Todos sabem no Brasil. Esse daí vocês vão separar do jeito que a gente sabe mesmo. Todos sabem no Brasil. Ponto e vírgula. Que o idioma é português. Esse que você faz tudo junto, não separa. Que é uma sílaba. I é outra. Dio, outro. Maé. Esse maé é tudo junto. Maé. Português, do jeito que a gente separa mesmo. Português. A última sílaba é o guês. Sílaba tônica. Essa parte, vamos combinar, é a mais chata da literatura, ficar separando sílaba. Eu confesso para vocês, eu não curto, não. Mas é um mal necessário, tá? Vocês precisam saber. Ai, como é duro viver. Então, do jeito que está, ai, como é duro viver, vocês só vão juntar a sílaba como é. Esse daqui não faz separado. Ai, como. Como é, isso, no ABC. Duro viver. Nos estados do Nordeste. Isso, daí você vai separar a sílaba, como é, moé, vai ficar tudo junto. Vai ser assim, ai, co, moé, vai ser junto, duro, viver. Nos estados do Nordeste. 10 é a primeira, é a sílaba tônica, a última sílaba tônica. Seu Lunga, o rei do mau humor. Em Juazeiro, vírgula, Ceará, ponto e vírgula. Conhecido em todo o estado. Estado é letra maiúscula, tá? Ceará também. Em Juazeiro, Juazeiro é um lugar também, é letra maiúscula. Em Juazeiro, vírgula, Ceará, ponto e vírgula. Conhecido em todo o estado. Estado é letra maiúscula também. Então vai ficar em Juazeiro. Ceará. Conhecido. Esse doem é a mesma sílaba. Todos os estados. E a sílaba do e es é tudo junto. Tá? Então vai juntar a sílaba final da palavra conhecido com a preposição em. E também vai juntar a sílaba final da palavra todo com a sílaba inicial da palavra estado. Como eu disse para vocês. Palavras terminadas em vogal, às vezes, elas se juntam com a sílaba inicial também por vogal, tá? É como se ela se aproximasse da fala da gente. Tem palavras que a gente fala meio que junto, a gente não fala separando. Então, por isso que elas aparecem em sílabas poéticas diferentes da sílaba de língua portuguesa. A cestilha, com sete sílabas poéticas, é a forma poética popular mais comum. Na cestilha, as rimas costumam ser iguais no segundo e quarto e sexto versos, tá? Cestilhas em pé quebrado. Este capítulo termina com um convite. Exercite seu talento para cordelista, fazendo um cordel em cestilha
que não fique com o verso de pé quebrado, aquele que não tem rima, e que combina nem aqui e nem na China. Então, aqui é pessoal, tá? Vocês teriam que construir um cordel para não ficar de pé quebrado. Então, na página 61, a questão 22 e a questão 30 da página 64 são questões pessoais que vocês teriam que ter feito, tá? Eu vou mandar lá no grupo para vocês o material, tá? Deixa eu fechar aqui. Tem que procurar aqui o material. Quem puder, tiver como imprimir, preferir imprimir, pode imprimir, tá? Se não, faz no caderno mesmo. Aí terminou, para ficar melhor para eu ler, faz assim, ó. Eu escrevi o primeiro parágrafo, eu tiro foto bem focada só no primeiro parágrafo. Daí eu leio e falo o que vocês precisam arrumar, tá? Aí eu já corrijo na hora. Como são poucos alunos, é mais fácil para eu fazer isso online, tá? Isso aqui é pena artificial ou será que é de um pássaro? Deixa eu procurar aqui. Proposta, texto, crônica argumentativa. Será? Que? Isso mesmo. Estou mandando no lugar errado. Um pássaro. Traseiro da professora da professora de matemática. Aquele pássaro. Ela vai lá ver os pássaros, fazendo maçarinha. Mas olha que triste. O Gabriel desinstalou o Minecraft Java do computador da professora. Eu vou mandar para eles, depois eu compartilho tela para todos, para eu ler o texto com vocês, tá? Só um pouquinho. Linhas. E foi passar a caneta. No frio ainda. Então, Professor, Oi. a gente tem até a aula que vem ou tem até o final dessa aula só? Até o final dessa aula, tá? Para a gente fazer Ok. isso. Aí não dando tempo, daí a gente vê como que vai ficar. Tem que ser quantas linhas? Aqui na proposta tem, eu vou fazer com vocês, vou explicar como que é, tá? Beleza. Calma aí, eu vou no Então- banheiro, pronto. Tá. Então, nós temos aqui o texto. Tudo começou por interesse, quando os primeiros macacos se tornaram amigos. Fizeram isso por motivos bem objetivos. Ajudar uns aos outros em lutas contra rivais, no caso dos machos, e cuidar melhor dos filhotes, no caso das fêmeas. A amizade não passava de uma troca de favores. Agora pense nos dias de hoje. Com você e os seus amigos, não é assim. Você tem amigos simplesmente porque gosta de estar na companhia deles, certo? Errado? Você continua fazendo amizades por puro interesse, no caso, alimentar o seu cérebro, com uma substância chamada occitonina,
Em algum momento da pré-história, a relação com estranhos passou a ser necessária. Provavelmente isso aconteceu no momento em que grupos de hominídeos começaram a se fixar em uma mesma região e viver em grupos cada vez maiores. E então surgiu a forma mais primitiva de amizade. No mundo atual, para obter comida, basta ir a um restaurante. Dá para fazer isso sozinho. Mas é muito desagradável, porque o cérebro está condicionado a fazer alianças. É por isso que procuramos amigos, mesmo que tecnicamente não precisamos deles. Enquanto na vida real todos procuramos ter poucos, mas bons amigos, nas redes sociais os adolescentes habitualmente procuram ter muitas amizades. E a quantidade suplanta a qualidade. No entanto, nem tudo são desvantagens. Num mundo em que a maior parte dos pais desenvolveu um enorme receio de deixar os seus filhos conviver fora de casa, as redes sociais são muitas vezes o único local de convívio para os adolescentes. Assim, as redes sociais permitem ao adolescente não só conviver regularmente com os amigos, mas também partilhar instantaneamente ideias e sentimentos. Então, esses dois textos estão falando a respeito da amizade, como que era na pré-história e como é nos dias de hoje. Então, ele diz o seguinte, que o nosso cérebro já está condicionado. Você pode muito bem ir num restaurante e almoçar sozinho, sem ninguém, ou ir comer um lanche sozinho. Mas o seu cérebro já está condicionado que você precisa de uma companhia. Sabe aquela história que você não consegue viver sozinho? Você sempre tem que ter alguém ao seu redor? Então, é nesse sentido que está a amizade. Aí aqui o texto também discute a respeito da internet. Que na internet você tem muitos amigos, mas não é a qualidade, não é a quantidade que é o importante, e sim a qualidade, né? Porque às vezes você tem muitos e não tem nenhum com quem contar. Então, aqui o texto fala sobre isso. Que na época da pré-história, essa amizade era uma amizade que objetivava a troca. Aí eu faço isso, você faz aquilo. E tudo esperando uma troca. As relações virtuais não devem ser substituídas pelas relações reais. Esse é o tema, tá? Sua crônica argumentativa deverá focalizar o tema acima. Você pode concordar ou não com o que está proposto, tá? Você pode falar, de repente, que a relação virtual é melhor que a real. Tá? Independe. Isso vai depender da forma que vocês vão articular no texto de vocês. Defenda seu ponto de vista em aproximadamente 25 linhas. Então, aproximadamente 25 linhas. Vocês podem fazer até 30, tá? O que não dá é para fazer, por exemplo, 10 linhas, você vai contar a sua história. Você vai escrever sua crônica, tá? Aqui, aproximadamente 25 linhas. Atribua um título ao seu texto e o planejamento para escrever seu texto segue essa lógica aqui. Primeiro parágrafo, você vai fazer a introdução do seu tema, tá? A apresentação da sua tese. A sua tese, tá falando sobre a amizade virtual e real, né? Qual que é a sua opinião em relação à amizade virtual e real? No parágrafo intermediário, você vai criar a argumentação, que é a causa e consequência. Qual que é a causa daquele assunto e qual que é a consequência? Dos pontos favoráveis e contrários, tá? Vocês vão falar a respeito disso. Vocês podem colocar situações conhecidas, por exemplo. Vocês lembram do texto da Alice do iPad lá? O cronista, ele não falou da neta dele? Ele falou. Então, ele trouxe argumentos... Qual que é o nome? É Alice no Reino do iPad. No Reino do iPad. Então o cronista colocou a Alice como exemplo para aquela história, porque ela é totalmente tecnológica. Ela ensina o vô a mexer no aparelho, no iPad. E só que assim, e ele faz um contraponto. Será que essas crianças são realmente gênios ou os gênios são os da antiguidade? Na verdade, cada gênio que ele citou é de uma área diferente, não é um gênio específico, né? Tem o gênio da psicologia, o gênio da literatura e assim da arte e assim vai. Então ele utilizou argumentos para colocar
pontos favoráveis e contrários ao assunto que ele está abordando. E o último parágrafo é a conclusão, a síntese da argumentação, tá? Uma dica: ao entregar o texto definitivo, releia o que você escreveu, faça autocrítica e autocorreção. Confira se o seu texto está fácil de ser entendido, se as frases e os parágrafos estão bem articulados entre si, com um bom uso de conectivos, se as ideias obedecem à sequência lógica e não contradizem. Se a mensagem é passada sem repetições, nem sobra de palavras, se padrão culto da língua portuguesa foi observado. Então, tudo isso, todas essas palavras que eu coloquei aqui na dica, está aqui no critério de avaliação. Eu vou colocar nota, tá? Eu vou pontuar a nota de vocês. Consegue? Mas tem Tá? Então, até 25 linhas, o texto de vocês está conforme a proposta de redação. Lembrem Mas de faz- que... Oi? Pode ser 15 linhas? Se você concluir o seu texto em 15 linhas, beleza. O seu texto precisa ter a apresentação do seu tema, que é a introdução, o desenvolvimento, que você vai argumentar causa e consequência ali, qual que é a causa dessas relações sociais e virtuais, por que que a relação, por exemplo, virtual é prejudicial à vida do adolescente, por exemplo, da vida da pessoa, do indivíduo, ou por que que é bom o uso da rede social. Então, vocês vão ter que utilizar, vai depender de que ponto vocês queiram argumentar. Se você vai dizer que é a favor ou se é contra, tá? E no final, é para terminar o seu texto mesmo, é a conclusão, é o arremate de tudo que você falou, vai colocar lá no final do seu texto. Então, vocês façam isso, tá? O que, que eu vou dar uma dica para vocês? Você escreveu a introdução? Tira a foto e manda para mim, para eu ver como que está a introdução, para vocês darem continuidade ao texto, tá? E depois que eu der a devolutiva de vocês da introdução, vocês fazem o desenvolvimento, eu leio e faço a devolutiva também. Por isso que eu preciso da letra legível e a foto bem tirada, que senão eu não consigo entender, tá? Então, podem começar. Qualquer A dúvida... gente copia no caderno e te manda foto? Isso, você faz o seu texto no caderno e tira a foto para eu ver, para eu corrigir. Aí eu já falo, a palavra tal está errada, você pode mudar a ideia, aí eu vou falar para vocês o que pode fazer no texto, tá? Ok.
Professor, eu mandei o primeiro parágrafo. Tá, eu já vou olhar, só um pouquinho.
Ô, Pro, eu fiz 14 linhas, pode ser? Ou tem que ser 15 em ponto? Faz o seguinte, tira a foto do texto para eu ler, para eu ver o que você tem que alterar, tá? Ok. O Luiz e a Beatriz mandaram para mim foto, eu já falei o que eles deveriam fazer, tá? Porque daí eu lendo o texto, de repente eu dou ideia para eles, para vocês escreverem aquilo que vocês, de repente, não têm observado na hora da escrita, tá? Ok, vou mandar. Beatriz, dá uma olhada no que eu escrevi o recado lá no WhatsApp para você fazer as alterações, tá? Por exemplo, você repetiu muito a palavra relações virtuais, relações sociais, relações. Então, tente escrever de maneira mais breve, mais sucinta, mas para evitar esse tipo de repetição de palavras, tá? A ideia que você abordou no texto tá ok. Em relação à ideia, está de boa. O problema é só a escrita mesmo, a repetição de palavras. Fica muito repetitivo, redundante, né? Mas a ideia tá tranquilo. A do Luiz, eu já falei para ele também, eu pedi para ele contextualizar. Isso é muito importante na hora de vocês contextualizarem. Isso vocês vão utilizar muito também no 8º ano. Quando nós falamos em argumentação, nós precisamos, dentro da argumentação, trazer elementos que contextualizem diante daquele assunto. Então, quando o cronista citou referências da literatura, da tecnologia, da psicologia e tudo mais, ele está contextualizando, ele colocou o quê? Que aqueles lá eram os grandes gênios daquele momento, daquela época, daquele século, tá? Então, quando nós falamos de relações virtuais e relações, vamos pensar no presencial e real e virtual. A Beatriz, ela pontuou essa questão de que ocorre preocupação quando nós falamos em não saber quem está do outro lado da tela, né? Isso é um perigo, isso é um perigo. Você não saber quem está do outro lado da tela, você pode estar entrando numa cilada. Só que, quando nós pensamos, eu dei ideia para o Luiz, nós estamos Mandei, vou no banheiro. Ok, eu já vou olhar. Nós estávamos comentando em relação à pandemia. Por conta da pandemia, esse contato que a gente tinha antes, não é bom a gente ter. A gente não pode, não é aconselhável. Tem a questão do distanciamento e tudo mais. Então, qual que é a forma que a gente tem para a gente não perder contato com os nossos amigos? Conversar pelas redes sociais, através das redes sociais. Então, essa é uma forma de você manter contato. Aí, no caso, eu estou falando de pessoas que a gente conhece. Não de fazer amizades. Fazer amizades é uma coisa. Agora, manter contato com os amigos nas redes sociais já é outra história. Por exemplo, eu tenho amigas que eu conheço há anos, eu tenho uma amiga do pré-escolar. Eu estudei com ela do pré ao 3º ano do ensino médio. Aí eu mudei de estado, mudei de cidade. A gente não tem mais contato como tinha antes, lógico, né? Hoje ela mora fora do país, ela mora nos Estados Unidos. Só que assim, qual que é a forma que eu tenho de manter contato com ela? As redes sociais. Então, quando eu tenho vontade de conversar com ela, eu converso com ela no bate-papo e coisa assim do tipo. Então, é uma forma de manter contato. E hoje, por conta da pandemia, se a gente for situar, qual que é a forma de não perder essas minhas amizades? Perder, quando você perde amigo, é porque não são amigos mesmo, né? Mas, assim, uma forma de manter contato é o WhatsApp, as redes sociais, Facebook, Instagram, coisa do tipo, para você manter esse contato. Então, a gente acaba contextualizando, mostrando o momento em que nós vivemos, em que o real não está sendo permitido, não é bom, não é saudável, porque a gente pode levar o vírus para casa de alguém quando a gente vai visitar a pessoa, ou se a gente vai se encontrar em algum lugar, shopping, cinema, coisas do tipo, não é aconselhável. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual que seria a forma? A gente não criou uma forma para poder continuar estudando? As outras profissões também tiveram que reinventar para poder continuar, não parar, né? Então, a mesma coisa, para você manter a sua amizade, qual que é a forma que você vai ter? E hoje em dia,
Os pais, eles não gostam que a criança vai muito na casa do coleguinha, né? Cada um no seu quadrado. Então, o que vocês fazem para se socializar? Vocês não jogam entre vocês, por exemplo? Então, é uma forma de vocês manterem contato. Tá? Então, pensem nessas ideias aí na hora de vocês construírem o texto. Porque, assim, se vocês escrevem e não contextualizam, não colocam situações que lembrem o assunto, por exemplo, fica muito senso comum. O que sai do senso comum é quando você cita, quando você coloca causa, consequência, quando você coloca dados, quando você coloca informações reais, situações reais, tá? Professor, eu posso continuar o meu de onde eu parei? Pode, tá? Então, pensem nesse sentido na hora de vocês construírem o texto de vocês, tá? Eu vou olhar agora do Henrique. Mas aí eu passo corretivo no final? Vai ficar meio ruim, meio que você já fez direto no caderno, né? Uhum. Pode ser. Se eu tivesse
O Eduardo. Ó, eu vou fazer o seguinte, a mensagem que vocês mandaram para mim por foto, eu vou corrigir, tá? Aí na próxima aula, segunda-feira, eu vou fazer a devolutiva, tá? Do Henrique, eu estou analisando o parágrafo, eu já estou falando para ele como que é para ele fazer. Então, aquelas partes que eu mostrei para você como que deveria ser a reescrita, reescreva daquela forma lá, fica legal, tá? Depois eu tenho que ler o restante, porque não dá tempo. E até porque eu tenho que adivinhar algumas palavrinhas, né? Porque, olha só, você falou de momento bom ou ruim em relação aos pais, aos nossos pais, que eles estão no nosso momento bom ou ruim. Que os amigos, só que não são quaisquer amigos que fazem, né? Então, vocês têm que pensar o seguinte, como você colocou que os amigos, eles são transitórios, são passageiros, nem todos permanecem, né? Então, são poucos aqueles que ficarão na nossa vida e participarão. Estou indo já. Você já acabou aí? Já vou fechar aqui. E vão participar da vida de vocês nesses momentos. Então, não precisa repetir a palavra, tá? Eu vou fechar aqui e já vou finalizar a aula. Até a próxima, tá? Até a aula que vem. Quem terminar pode mandar para mim a foto da atividade de hoje. Tchau. Tchau.